coração. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande
tão gratos, Pai. Gratos por este ano, Senhor. Gratos, Senhor, pelas vitórias, Deus. Pelas lutas também, Jesus. E pelas percas também, Senhor, porque elas nos fizeram entender quem o Senhor é e como nós precisamos do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se fez presente, palpável neste ano, Jesus. Mesmo em meio ao silêncio, aos detalhes, o Senhor se fez presente e se faz presente. O Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia,
coração cantando aleluia, 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 aleluia. Além de um coração cantando aleluia, nada além de um coração quebrantado, contrito, grato por tudo que tu fazes e fez e há de fazer. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Sou grato, Senhor, pois eu não tenho nada além de ti, Deus. Sua presença, sua graça nos basta. Somos gratos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo maná que o Senhor nos dá, Jesus. Nós somos gratos. Somos gratos pelos risos, pelos choros. Gratos, Senhor, por cada alegria que nos trouxeste, Jesus, mas por cada tristeza que permitiste, Senhor. Somos gratos porque é isso que nos faz ser quem nós somos em Ti. E reconhecer que nós precisamos, e reconhecer que nós só temos a Ti, Jesus, e nada além de um coração grato. Porque é um coração desse, Jesus, que se na alegria e na tristeza Te adoram em espírito e em verdade, Jesus, no mais seremos gratos também. Então muito obrigada, Jesus. E levantamos as nossas mãos, as nossas vozes, cantando aleluia. Levantamos as nossas mãos pra Te engrandecer, pra Te adorar, pra Te adorar. Levantamos uma só voz pra Te engrandecer por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor. Maranata,
de aprender de ti, que é manso e humilde. É que minuto aqui vale mais que minha vida. Tu és tudo, tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede de ti, e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo, tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo e como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Que eu ainda não vi.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Muito bom dia para você. Chegamos agora no nosso momento de generosidade. Quero compartilhar com você um texto para abençoar seu coração. Mateus capítulo 6, verso 31 em diante diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Até aí. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele nos revela aqui é que é o segredo para que tenhamos as nossas necessidades supridas é colocar o reino em primeiro lugar. Mas o que isso realmente quer dizer para nós? Indo um pouco mais profundo aqui, o que ele está nos dizendo hoje é que, diferente do que nós imaginamos, a segurança que nós desejamos não está em retermos, mas sim em dar, em compartilhar. É como se Jesus ele dissesse para nós: tirem os seus olhos da necessidade e aprendam a colocar os seus olhos na generosidade. Escolham compartilhar. E por que isso para nós é tão importante? Porque esse é o padrão do céu. Generosidade. Dar com generosidade é o padrão do céu para nós. Então Jesus nos convida nessa manhã a participarmos dos objetivos e dos alvos da sua igreja. Janeiro sempre é um mês profundamente desafiador para toda e qualquer comunidade. As pessoas viajam, elas se interessam em cumprir muitos planos também, mas ainda assim a igreja continua com as suas contas a vencer também e com seus afazeres. Então quero te encorajar, você que foi fiel durante todo esse ano, a continuar sendo também neste novo ano que começa. Que você possa participar com seus dízimos e com as suas ofertas. Se lembrando dessa palavra, aquilo que é uma promessa de Jesus, ele nos encoraja a colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua promessa é: e todas essas coisas lhe serão dadas. Jesus promete que vai prover o que for necessário se aprendermos a sermos generosos, participando e nos engajando da obra do reino de Deus aqui na terra.
Aqui na tela você vai encontrar agora o nosso Pix, que é pix@relevance.com.br, e eu quero te encorajar então a continuar participando com seus dízimos e ofertas também. Amém? Deus te abençoe. Bom dia, Relevance. Que alegria podermos estarmos aqui nessa manhã, compartilhando da presença do nosso Deus. Vamos compartilhar uma breve reflexão, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este tempo. Somos gratos a Ti, Senhor, porque ao longo deste ano o Senhor tem nos sustentado. Ao longo deste ano, o Senhor tem nos orientado, ao longo deste ano, o Senhor tem nos dado vida, nos dado vigor, e somos gratos, Senhor, por todas essas coisas que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, Pai. Fale em nossos corações, fale, Senhor, no profundo de nossas vidas, do nosso entendimento. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nessa manhã, a reflexão que eu quero fazer com você, que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, está no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos fazer algumas reflexões, fazer alguns pontos sobre este texto. O título dessa ministração, dessa reflexão, é O Caminho para a Conexão Real em Tempo de Aparências e Superficialidades. Bom, nós estamos prestes a findar o nosso ano, prestes a findar 2025, e esse é um momento que a maioria de nós começa a fazer mais reflexões sobre como vivemos os meses que se passaram, e alguns de nós conseguem mergulhar até mais profundo e começamos a fazer reflexão sobre a nossa vida como um todo. E quando nós caímos nessas reflexões, nós geralmente conseguimos enxergar em nós mesmos muitas coisas que nós poderíamos ter feito diferente, e saber que existe à frente um novo ano, saber que existe à frente uma nova oportunidade para nós, então nós precisamos trilhar por um caminho diferente, trilhar por uma outra direção. E essa é a proposta dessa reflexão que eu quero fazer com você. E eu quero começar essa reflexão para deixar bem próximo de nós, essa reflexão. Nós vivemos em um tempo em que a tecnologia nos permite estar em vários lugares e ao mesmo tempo não estarmos em lugar nenhum e com ninguém. A tecnologia nos permite saber de tudo sem necessariamente ter profundidade e influência em nada. E ela nos vende uma falsa sensação de poder, né? Só nós vermos a busca desenfreada por influência, por relevância e os discursos de autoridade que aparecem o tempo todo para nós nas redes sociais. E isso eu até vejo como se fosse uma forma de nós, seres humanos, tentarmos desfrutar de atributos que Deus não comunicou com nós, né? Porque a onipresença, a onisciência, a onipotência são apenas atributos de Deus, são atributos incomunicáveis de Deus. Mas a tecnologia nos dá essa sensação de que nós podemos desfrutar desses atributos. E aí, pensando nisso, sobre falar de superficialidade, falar de conexão real, eu quero trabalhar aqui nessa reflexão esse texto de João, porque é um texto bastante interessante, é um texto bastante profundo. Então, quando João começa esse capítulo dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. João, na verdade, está fazendo um tratado teológico enorme aqui, e essa não é a nossa pauta, mas é importante, interessante a gente falar sobre isso, porque naquele tempo, nos dias de João, havia um pensamento, havia intelectuais que vendiam essa versão totalmente diferente. Os intelectuais falavam que no princípio era a gnose. A gnose é o conhecimento, é a sabedoria. E para esses intelectuais, essa sabedoria era alcançada apenas por algumas pessoas, alguns poucos iluminados,
alcançavam esse saber e a partir desse saber, essas pessoas também seriam salvas. Então João vem bater de frente com isso, com esse pensamento, dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, porque também esse pensamento gnosticista vendia a ideia de que Jesus era igual a qualquer um dos semideuses do Olimpo grego, quando na verdade nós sabemos e a palavra nos afirma que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então o Natal é um momento, esse período que nós estamos, né, é um momento em que a ideia de Deus se torna uma pessoa de fato, se torna o Verbo encarnado, porque para a maioria das pessoas que nós convivemos hoje, até mesmo alguns de nós cristãos podemos cair nisso, nós falamos tanto de Deus, sabemos tanto sobre Deus, mas muitas vezes Deus se torna algo que está distante no imaginário, mas quando nós estamos nesse período de Natal, se fala tanto sobre o nascimento de Jesus, então no Natal geralmente Deus se torna uma pessoa para nós. Deus, Ele quando quis se comunicar com a humanidade, Ele não enviou um e-mail, Ele não enviou uma mensagem de texto, mas Ele enviou a si mesmo. Então o Verbo se faz carne. Quando Jesus assume a forma humana, é como se fosse uma validação divina para o estado de humanidade, quebrando um pensamento dualista que muitas vezes também nós temos, é muito comum, né? Nós pensarmos que as coisas espirituais são válidas e as coisas materiais não são válidas. Então há sempre uma dualidade entre o bem e o mal, sobre o santo e aquilo que não é santo, o puro e o impuro. Mas na verdade, quando Jesus, o Deus encarnado, veio a esta terra e viveu num corpo material como homem, entre homens, Ele provou para nós que essa dualidade não existe. Nós somos integralmente pessoa feita e ligada a Deus. Os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida precisa estar de modo integral, vivendo a vontade de Deus. Então, não podemos pensar que quando nós estamos num ambiente de culto, em um momento de culto, então este momento é santo e nós precisamos agir com reverência com Deus, só que quando nós estamos no nosso ambiente de lazer ou no nosso ambiente de trabalho, nós podemos agir de modo diferente, de maneira diferente, deixar com que a carne se eleve. Em todos os momentos, nós precisamos servir a Deus de modo integral. Na prática, isso nos mostra que se nós quisermos trilhar um caminho de conexão real com o propósito de Deus para nós, vencendo a vida de aparências e de superficialidades, nós precisamos abandonar uma mentalidade binária de espiritual versus material e viver o Evangelho na integralidade de quem somos, glorificando a Deus em todas as nossas ações. E este período que nós estamos, né, vamos falar do Natal, reforça essa ideia para nós, pois o próprio Deus se tornou um de nós, se tornou como nós. Quando nós falamos que Jesus veio a essa terra, é muito importante nós entendermos que Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a fugir do mundo, mas para nos mostrar que precisamos viver como Ele, uma vida que aponta para o Pai, porque Jesus mesmo disse, eu venci o mundo, e alguém que vence não pode fugir, ou você foge ou você vence. Então a nossa vida, a nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade que nos faz fugir das coisas, mas tem que ser uma espiritualidade que nos leva a vencer as coisas deste mundo, totalmente contrário de um pensamento dualista. A palavra que João usa, né, para dizer que ele habitou entre nós, no grego é eskinosen, que significa literalmente armou a sua tenda. Deus não veio como um turista, Ele veio morar, e não apenas morar entre nós, mas para morar e tabernacular em nós. Ele não veio morar entre nós, mas Ele veio morar em nós, para garantir que a nossa vida
não fosse uma vida superficial, uma vida correndo atrás de coisas que são vãs, mas para garantir que o nosso destino eterno fosse um destino eterno como Pai. Uma vez eu ouvi uma frase numa pregação de um pastor, e se eu não me engano foi o pastor Carlito Paz, e quando eu ouvi pela primeira vez, aquela frase me impactou de uma maneira bastante diferente, porque ele disse que o céu não era um lugar de destino para nós, mas que o céu era um lugar de origem para nós. E isso muda muita coisa em como nós vivemos o Evangelho. Quando nós entendemos que o céu é a nossa origem e que o nosso destino é provocar nesta terra com que a presença de Deus, os feitos de Deus se manifestem, nós vivemos o Evangelho de uma maneira completamente diferente. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui fala sobre um equilíbrio, né? João, ele termina dizendo que Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. A verdade sem graça é apenas condenação. E o peso de cobranças, de expectativas, de coisas mortas. E a graça sem verdade é um sentimento vazio. Então, para nós vivermos uma conexão real, não apenas com Deus, mas com toda a nossa vida, com os nossos relacionamentos afetivos, com os nossos compromissos profissionais, para nós termos conexão real com aquilo que nós estamos fazendo, primeiramente a nossa real conexão precisa ser na eternidade. A nossa real conexão precisa ser com o nosso Pai. A glória de Deus representa na vida, ou melhor, a glória de Deus representada na vida de Jesus não estava em um brilho ofuscante, mas era uma vida de serviço. Para quem busca glória em títulos e conquistas, é preciso entender que a nossa maior conquista e que a nossa maior glória é vivermos compartilhando o amor de Deus com as pessoas que estão à nossa volta e vivendo essa vida cristã de uma forma que realmente venha a representar aquilo que o Senhor nos deixou, que represente de fato o Evangelho, que represente de fato quem Deus é. E eu quero já concluir essa breve reflexão com vocês, dizendo que ainda neste ano, não deixe que todas as nossas experiências se limitem apenas em saber, apenas na gnose, como acreditavam lá atrás, mas que as nossas experiências sejam totalmente baseadas sobre o Logos, sobre o Verbo, sobre a palavra que se encarnou e que se fez presente entre nós, que andou entre homens, que abraçou, que serviu, que andou junto e que amou. O nosso Deus se tornou próximo para que nunca mais nos sentíssemos sozinhos na nossa jornada. E a encarnação de Cristo é o que transforma as nossas conexões em relacionamentos reais e nos faz vencer toda superficialidade. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com você. Que o amor de Deus, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua casa, iluminando os seus caminhos e abençoando a sua jornada também no ano de 2026 e nesses dias que ainda nos restam para findar este ano. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo, obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar ainda mais em cada coração e que possamos, Pai, verdadeiramente viver uma conexão real contigo e que essa conexão real contigo, Senhor, Pai, também se manifeste em conexões reais, Senhor, com a nossa vida no 360 do que nós somos. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.